Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa tarde, meus irmãos e minhas irmãs em Cristo Jesus. Hoje eu vou esclarecer um pouquinho sobre a perseguição que aconteceu na igreja e sobre o crescimento dela logo no início, né, que Jesus entregou ali para os apóstolos. Nós vamos ver que no versículo, no capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, no versículo 31 e no capítulo 16, versículo 5, tá bom? Aqui diz aqui, ó, momento de período de tranquilidade da igreja. Entretanto, as igrejas gozavam de paz, toda a Judéia, Galileia e Samaria. Elas se edificavam e andavam no temor do Senhor, repleta da consolação do Espírito Santo. E aqui disse: assim as igrejas eram confirmadas na fé e cresciam em números dia após dia. Bom, aqui é quando um momento que a igreja sofre passa por um momento de alívio do sofrimento que era causado, a perseguição, né? E aqui ela tem um pouco de paz, né? Mas a igreja crescia fortemente na fé, no amor, né? Na união ali com os apóstolos no comando, tá? Então eu quero conscientizar alguns de vocês, principalmente os que são católicos, que não conhecem a igreja, e aqueles que estão ainda em cima de um barco sem saber para onde é que vai. A igreja é de Cristo, tá? A Bíblia aponta isso. Ela é de Cristo. A igreja dele, ele tem uma igreja. Lá no capítulo 16 de São Mateus, versículo de 3 a 26 é isso. E a igreja é um corpo, né? É o corpo e Cristo é a cabeça. Vocês vão ver isso em Colossenses, no capítulo 1, versículo 17, 18, tá? Então veja só, houve um tempo da Inquisição, o povo condena a igreja. Quem errou era quem estava coordenando a igreja. Não é a igreja que errou, porque a igreja é de Cristo. Então quem estava coordenando a igreja tomou as rédeas para outro lado e fazendo aquilo contra a sã doutrina que Jesus deixou, tá? Que Jesus deixou uma igreja bem situada, bem preparada, né? Uma igreja santa. Então, infelizmente, o ser humano é que governa a igreja. E o ser humano, eles estão sujeitos ao pecado, tá? Vocês veem que Adão, que foi uma pessoa modelada por Deus, Adão e Eva, e pecaram. Por aí vocês veem que todos nós somos frágeis. Então, o Papa, ele não é o dono da igreja. E o povo, quando vai criticar quem erra, critica a igreja. E a igreja não tem nada a ver com isso, tá? Então vamos supor que o Papa erra e ele toma as rédeas, levando a igreja para outra banda. A igreja é culpada? Não. Porque a igreja é comandada por ele. Bom, vamos supor que tem um padre que não faça de acordo como manda as escrituras e começa a desviar o rebanho. A igreja é que é condenada? Não. É quem está levando a igreja ao abismo é que é condenado.
Então veja só, muitas pessoas afastam da igreja por causa disso. E em vez de estar afastando da igreja, está afastando de Cristo. Porque foi Cristo que criou a igreja dele. Então, no momento que você afasta da igreja, você não está afastando só da igreja. Você está afastando do próprio Cristo. Tá? Então, tanto o Papa como o padre, os bispos, são passageiros. A igreja continua. Tá? Ela continua. Como nós temos uma grande prova dessa igreja ser de Jesus? Principalmente pela doutrina da igreja, né? Pela sucessão da igreja, a tradição da igreja, que veio antes da Bíblia, tá? Que depois foi que a igreja escreveu. Então, muitas comemorações e afirmativa de fé que tem sobre Nossa Senhora não está na Bíblia, mas a igreja sabe. Por quê? Os apóstolos conviveram com ela. Tá? Então não foi para dizer que ninguém me contasse. Os apóstolos viveram com ela. Então os apóstolos presenciou a vida ao lado de Nossa Senhora ali, tudo, os atos dela, eles sabem. Tá? Eles presenciou isso. Como sabe que Maria foi levada ao céu? Os apóstolos foram avisados da morte dela, do dia que ela ia morrer. E 3 dias depois foram procurar ela no túmulo, não se encontraram. Mas como sabe disso? A tradição da igreja sabe. Que veio antes da Bíblia. Tá? Então, em livros que estão fora da Bíblia, tem afirmativa disso. Porque nem todo livro, como eu disse em vários vídeos, nem todo livro, nem todo feito de Cristo, do conteúdo do Novo Testamento, não está aqui. Nem tudo está aqui. Tá? Aqui está um resumo, mais ou menos, para que nós não perca o sentido de Cristo. Tá? Esse aqui é o alvo. Para nós não perder o sentido em Cristo. Se não existisse mais a Bíblia, praticamente o povo não sabia mais quem era Jesus. Então aí tem um bocado que estuda a Bíblia sem ter instrução, não sabe da tradição da igreja, não sabe como foi a convivência dos apóstolos, e pega um rumo diferente com o estudo bíblico sem ter conhecimento para traduzir ela. Porque a Bíblia ela é um livro que contém as palavras do Deus vivo. E isso tem vários escritos, não foi só uma pessoa que escreveu, então tem várias passagens que pode confundir a pessoa que não tem conhecimento. Tá? Então, voltando aí o sentido da igreja. Dê graças a Deus de você estar dentro de uma igreja, pelo menos eu agradeço a Deus, de nós estar dentro de uma igreja que foi o Cristo que criou, não foi o ser humano. Essa é a diferença. A igreja que o Cristo criou e que ficou ao comando dos apóstolos e que tem uma tradição apostólica, uma sucessão que nos garante isso até hoje, uma sucessão muito bem enraizada, muito bem preparada, muito bem escrita, que você encontra isso detalhado na sucessão apostólica, que é dos papas. Detalhado com data de mandato de cada um deles. É só pesquisar e encontra. Tá? Então a igreja tem essa garantia, tem os pés no chão, tem essa afirmativa de que o caminho certo é esse. Então não é porque um padre, um papa, um bispo erra que a culpa pode ser jogada na igreja. Não. Infelizmente, é um ser humano que foi escolhido por Deus para chefiar a igreja e que errou.
pegou um caminho diferente. Infelizmente acontece isso. Porque você vê que Salomão foi um homem escolhido para estar ao lado de Deus, construir um templo, isso antes dele nascer. Deus já programava isso. E um homem abençoado extraordinariamente para governar o povo de Deus, e que no final da vida ele se perde. Então por aí vocês veem que o ser humano está sujeito ao erro. É por isso que nós temos que vigiar. Nós temos que vigiar. E nós temos que ter a alegria de escutar o chamado de Deus e fazer parte dessa igreja. Agora o que basta é nós viver esse caminho, nós querer sair da lama da escravidão e viver na graça. Isso é o que basta. É nós ser membro desse corpo, nós estar dentro dessa igreja, participando dos ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo e para sempre seja louvado. Um abraço a todos vocês e que Deus abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.